Glória a Deus. Eu quero ser grato a Deus por esse momento, pela presença de todos aqui. Quero aproveitar essa oportunidade para trazer algo da parte de Deus para nossas vidas, para a vida daqueles que estão nos ouvindo nesta noite. Até porque nós estamos falando aqui, mas na verdade não somos nós de nós mesmos, mas sim o Espírito de Deus que vê a necessidade de cada um e traz aquilo que cada um precisa. Então eu quero ler o texto da Bíblia que se encontra no Evangelho escrito por Marcos. Marcos, capítulo de número 5. Eu vou ler esse texto. Marcos, o Evangelho, capítulo de número 5. O texto sagrado diz exatamente assim. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeia o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e fendendo-se com pedra, ou seja, cortando-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai dele, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Vê bem, analisa bem. Os demônios pediam a Jesus que Jesus não tirasse eles dali, daquele local onde eles viviam, aquela província que ele dominava. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porco. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo eles, ou seja, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 porcos. Então, está aqui uma passagem bíblica que nos chama muita atenção, que nos faz entender que existem locais em que demônios designados pelo inferno, eles tomam conta daquele local. E ali eles dominam. E a gente entende que quando você vê um local onde tem muita morte, onde tem muita maldade, muita prostituição, muitas tipos de tráfico, droga, tudo isso. Então, certamente ali tem um demônio chefe
atuando ali naquela província, naquele local. Então, quando Jesus vai para esse lugar, o que é que acontece? Eles dominavam aquele local e ninguém se aproximava dali. Mas só que Jesus não tem medo. Jesus é Senhor. E Ele é Senhor até dos demônios. E quando Jesus chega, até os demônios têm que se curvar. E foi isso que aconteceu. Jesus vai para Gadara. Quando chega ali naquele local onde ninguém poderia chegar, porque este homem que ali vivia, ele era muito, digamos assim, na linguagem humana, poderoso. Porque prenderam ele com ferro, grilhões, e ele fez os ferros em pedaços. Torou em pedaços os ferros. Tá? Prenderam ele em cadeias. E ele quebrou e saiu. Então, tudo ele destruía. E aí a gente vê que é isso que acontece quando a pessoa está possuída. A tendência dela é só destruir. É só matar. É só coisa ruim. E veja, ele se lascava com uma pedra e gritava dia e noite, bebia o seu próprio sangue e morava dentro dos sepulcros, tá? Então, quando Jesus chega, Jesus não deixa o negócio do jeito que está. Quando ele chega tem que mudar. Jesus chegou, não vai ficar do mesmo jeito, pode ficar certo nisso. Quando Jesus passa no local, pode ficar certo, algo vai mudar para melhor. E nesta noite, Jesus está passando por aqui. A palavra de Deus está passando por aqui. E quando ela passa, algo vai acontecer de bom. Quando ele chega, o demônio vê ele, o endemoniado, o homem, né? Corre e se curva diante do Senhor. E ali quem fala nele, veja bem, ele dominava o local. Mas quando Jesus chega, o demônio teve que correr e se curvar diante do Senhor. Tá? Então você entende o quê? Que quando Jesus chega na vida de uma pessoa, não tem demônio certo. Ele pode ser valente como for. Ele vai ter que se curvar e obedecer ao Senhor. E aí vem esse homem agora. Agora vê bem. Dentro desse homem tinha 6.340 demônios. Pouquinho, né, irmão? Dentro de um homem só. 6.340 demônios. Dentro dele. Legião é o meu nome. Quando Jesus pergunta o nome dele. Jesus não perguntou porque ele não sabia. Era pra gente saber o que era que estava dentro daquele homem. Entendeu? Porque tem coisa que a gente vê. Por que Jesus perguntou? Ele não é Deus, ele não sabia? Sabia. Mas era pra gente saber hoje aqui. Se ele não pergunta, a gente não sabe quem é que estava ali dentro. Então Jesus pergunta, qual é o teu nome? E aí ele faz, Legião. Legião é um nome romano dado a um quartel que acampa e ali forma uma milícia para lutar contra os inimigos. Então seriam 6.340 soldados. E aí a gente vê que somos legião. Então é por isso que nada segurava esse homem. Nada. E andava nu. E ali eu vejo o quê? Todos os demônios, esses 6.340 demônios, se utilizando daquele homem. No máximo que eles podiam. A gente vê o quê? Ele andando nu. Se alguém gosta de andar nu, mostrando suas partes, sua sensualidade, isso aí provém de um demônio que estava dentro desse homem também. Tá? Se alguém gosta de cortar o pulso, beber o seu próprio sangue, conheço gente que gosta de fazer isso. Tá? Provém, é um dos demônios que estava dentro desse homem, cortava o seu pulso e bebia seu próprio sangue. Tá? E tem mais. Ele chega a dizer para o Senhor, não me tire daqui. Não me tire, não nos tire daqui. Ele não quer sair. Não nos atormente. Ó, o diabo sabe que ele vai para o inferno. Mas ele tem um medo terrível do inferno. E tem gente que pensa que o diabo está no inferno. O diabo não está no inferno. No inferno não tem ninguém lá. É um lugar preparado para o dia do juízo. Está entendendo? O diabo está infernizando a vida das pessoas agora.
tá? É isso que a gente precisa entender. Então tem um dia determinado para ele ser lançado lá. Deus está só esperando esse dia chegar, porque Deus não vai contra a sua lei, Ele espera. Então o que acontece agora? Ele vai mandar que esses demônios saiam. E eles não querem ficar vagando. É prejuízo para ele. Porque o prazer dos demônios é estar no corpo. Porque o prazer do demônio é quando ele entra no corpo e faz aquele corpo fumar, beber, se drogar, chamar pornografia, né? Aqueles palavrão bem feio. Aquilo tudo ali são demônios que atuam para fazer a pessoa se autodegradar, se autoflagelar, se autodestruir diante de Deus. Eu vi uma mulher, ela levou uma pancada ontem perto de mim e ela tem muito respeito por mim. Quando ela levou uma pancada, ela começou a massagear e olhou para mim e ela queria dizer uma pornografia, mas ela se segurou e eu disse: não diga não que não vai adiantar nada. Aí ela começou a sorrir. Sorrir e massagear, eu digo: não vai adiantar, vai ser pior. E ela não disse, né? Entendeu? Então, é tendência das pessoas, levam a pancada e bum, soltam a pornografia. Aí eu pergunto: passou a dor? Ajudou alguma coisa? Não, você glorificou o diabo. Ele deu foi uma risada de você, né? Além dele ter te ferido, quem sabe, ainda fez com que você pecasse usando a palavra, porque a palavra, a gente vive pela palavra. O homem é aquilo que ele fala. A própria Bíblia diz que por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Tudo que o homem falar, ele há de dar conta. Então, a partir do momento que eu falo, eu vou ter que dar conta daquilo que eu falei. Se eu falei algo bendito, amém. Se eu falei algo maldito, me prepare, porque eu vou passar por esse tipo de maldição que eu falei. Então temos que ter esse cuidado. Aí chega o Senhor diz: olha, sai dele, Senhor, não nos manda sair daqui não, manda não, Senhor. E o Senhor diz: vocês têm que sair, vão sair agora. E eles olham e vê que porcos, manada de porcos ali. E ele diz: manda que nós vá para aquele, permite que nós entremos naquele porco. Veja, até para entrar no animal, o diabo tem que pedir permissão a Deus, tá? E ele entra. Uma vez eu estava num culto como esse aqui, Deus estava operando tremendamente e de repente uns 4 a 5 cachorros começaram a se agredir. Eles se agrediam tanto que eles não conseguiam parar e sangravam um ao outro e eles não paravam. As pessoas não entendiam, achavam que era uma briga de cachorro normal, mas eu estava aqui entendendo tudo. Aquilo ali era o ódio do bicho que estava tão grande acerca de nós que o que ele não conseguiu fazer com nós, ele fez com os animais. Tirou sangue ali, derramou sangue. Tem que estar ligado no espírito. E aí ele agora vai ter que sair. Permite que a gente entre naquela manada de porco? O que é que eu vejo aqui? Eu vejo que quando Jesus chega na vida de alguém, é tendência, às vezes, na maioria das vezes, acontecer um prejuízo. Acontece um prejuízo. Alguém vai perder alguma coisa. Porque quando o Senhor diz: sai dele, eles saem do homem e entram nos quase 2.000 porcos. Os porcos se perturbam e caem no precipício e morrem afogados, todos eles. Grande prejuízo. Então, quando Jesus chega na vida de alguém, é possível que haja um prejuízo. Por exemplo, a prostituta vendia o seu corpo por 3, 4 mil reais, quem sabe, ganhava por semana. Mas quando Jesus chegar na vida dela, ela vai ter que sobreviver com o suor do rosto dela, ganhando um salário ou 2 do trabalho suado dela. O cara vivia ali, com o carro do ano, vendendo droga, traficando, correntes de ouro. Mas quando Jesus chegar, ele vai perder tudo isso que ele ganhava e vai ter que sobreviver com o suor do rosto dele e ganhar o salário dele suado e viver disso. Tá? Isso acontece. É tendência às vezes Jesus chegar na vida de alguém, de um filho, e o pai dizer: não quero mais conversa com você. É tendência chegar na vida da mãe e o filho dizer: não quero nem saber da senhora. Sempre que Jesus chega, há um prejuízo de algum lado. Mas isso é bom. Isso é bom porque a gente vê que Ele é tão poderoso, é tão especial, é tão valioso que causa isso tudo.
Então a gente precisa levar em consideração que esses demônios, eles estão por aí. Veja bem, esses demônios que entraram nos porcos, os porcos morreram. Eles ficaram à deriva. Então eles ainda estão por aí, entrando nas pessoas, causando terror na vida das pessoas. E a gente precisa estar vigilante, porque para esses demônios entrar, não precisa muita coisa. Basta você mentir, roubar, ser desonesto, se prostituir, chamar pornografia, ter ódio do seu vizinho, não falar com A, não falar com B, desejo de vingança. Tudo isso faz com que abra-se uma porta no teu corpo e um desses demônios entre, quem sabe até muitos dele entre. E você vai viver uma vida miserável, tá? Como eu vivia antes de ser cristão. Eu vi alguém me chamar de noite e ia lá na porta, não era ninguém. Eu chorava sem saber por que estava chorando. Eu tinha insônia, insegurança, medo de tudo. Era uma vida miserável. Todo o dinheiro que eu ganhava não dava para nada. E que coisa triste. E uma vontade de chorar de vez em quando. Nada prestava para mim. E eu me sentia como se eu estivesse na terra, mas que não era da terra. Era uma coisa terrível a minha vida. Mas um dia eu ouvi a palavra. E a palavra me limpou o meu coração, me purificou, me transformou e me deu uma nova vida. E é isso que a palavra quer fazer na tua vida nesta noite, nesse dia de hoje. Aleluia. Jesus, que é a palavra, Ele quer mudar a tua história. Ele quer tirar essa insônia que tu tem. Ele quer tirar esses pesadelos que tu sonha de noite, que tu sofre de noite. Ele quer tirar essa dor da tua coluna, essa dor da tua perna no seio. Uma vez eu fui visitar uma mulher que estava endemoniada. E o marido dela, ora por ela. E quando eu olhei do lado dela, tinha na faixa de uns 15 a 20 remédios. 15 a 20 remédios assim, um monte de remédio. E a gente orou por aquela pessoa. E quando a gente orou por ela, o demônio encarnou nela ali, apareceu nela e disse, eu vou matar ela. Eu digo, vai não, porque Jesus chegou. E aí ele disse, eu já matei fulano de tal e vou matar ele. Vai não, Jesus chegou agora, rapaz. Tu vai sair daí porque esse corpo não é teu. Hã? E aí eu fui e orei por ela, botei a mão na cabeça dela, orei por ela e expulsei o mal. E ela ficou meio tonta, eu digo, ele está lá dentro ainda. Está sentindo alguma coisa? Estou sentindo tontura. Hã? Aí eu orei por ela de novo, não era só um, era vários. Aí saiu, tá tudo bem com você? Ela disse, estou sentindo uma dor nas costas, porque o nosso corpo é uma casa, tem compartimentos espirituais. Então os demônios procuram uma área do nosso corpo para se esconder. É por isso que um tem uma dor na perna, vai para o médico, faz ressonância, faz um monte de coisa e não consegue descobrir. O médico, você não tem nada, porque é espiritual, tá? Outros é na cabeça, outro é na coluna, outro é no rim, e daí vai. E aí, o que acontece? Orei por ela, aí depois ela fez assim, e agora? Tá tudo bem com você? Ela fez, a dor tá na espinha agora, digo, tá se escondendo. Orei de novo, expulsei o mal 3 vezes, aí foi quando ela voltou ao normal. Aí, aceitou Jesus como Salvador, fechou a porta, ele não volta mais. Ele pode voltar, mas não entra. Hã? E aí, passou a seguir Jesus. Algumas semanas depois eu passei, eu vi aquela mulher, porque ele já tinha falido ela, quebrado ela estava na falência. Aí passei, encontrei com ela correndo atrás de mim, dizendo, irmão, irmão, irmão. Digo, oi. Olhei assim, eu me lembrei dela lá. Irmão, estou muito bem agora, viu? Já estou trabalhando, estou melhor, não estou sentindo mais dor nenhuma. Cada remédio daquele era um demônio que causava nela, no corpo dela, uma dor. Então, a gente precisa estar ligado e procurar entender esses mistérios espirituais, porque tem muitas pessoas que estão sofrendo porque não conhecem a palavra de Deus. Mas hoje ela está chegando aqui para revelar o oculto, o profundo e o escondido e mostrar para você que o Senhor é Deus, está em todo lugar e quer te salvar nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Ah, irmão, tem pessoas que olham assim, ó. Eu olho assim, eu digo, ó. Cheguei para uma pessoa e disse assim, ó, você tem uma entidade que te faz querer ser maior do que os outros. Aí eu contei tudinho, né, o que aquela entidade fazia naquela pessoa. Aquela pessoa disse, você está brincando, isso é história de crente, tudo bem. Eu sou um servo de Deus pela misericórdia. Falei isso, a pessoa não acreditou. Aí Deus foi e permitiu que um servo do inferno viesse e dissesse para ela. O pai, vocês sabem, entendem, né? Chegou lá, olhou para ele e disse, você tem uma moça muito bonita do seu lado, ela está a fim de entrar. Aí começou a dizer tudo que essa moça queria fazer com ela.
E aí ela chegou e veio para mim: pastor, o que o senhor disse é verdade. Eu não sabia, eu estou aqui atordoada. Tudo bem. Você não acreditou em Deus, o diabo veio te falar. Então, é necessário que Deus venha. Deus fala, mas às vezes a gente não acredita. Aí só vai acreditar quando o mal acontece. Então a gente precisa despertar, porque Jesus está voltando. E nesses últimos dias, o inimigo, os demônios, o diabo, os espíritos malignos estão soltos. A gente não está vendo, ó. A gente está aqui. Eu estou vendo tudo, está vendo eu. Mas na dimensão invisível você não está vendo nada. Como nós estamos aqui, segundo a palavra, eu sei que aqui tem anjos de Deus acampados. E bem no instante existem espíritos malignos tentando, de alguma maneira, pegar eu e você quando sair daqui. Mas nós estamos recebendo a proteção de Deus, que é a sua palavra, a fé tem aumentado, o poder de Deus está conosco e nada vai acontecer, porque o Senhor é Deus. E quando Ele chega, o diabo tem que se curvar, tem que se afastar. Então, amados, pensa bem, cuidado. Muitos estão sofrendo, não sabem nem por que está sofrendo, né? Muitos estão indo para o médico, para o hospital, estão lá agonizando, não sabem nem que isso é uma ação maligna. Mas nós estamos aqui para revelar para você que isso tudo são ações malignas que vêm do inferno, Satanás, para tentar destruir você. Então aceita Jesus e tua vida vai mudar. Creia tão somente. Não deixa. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook, pensa direitinho, tá? Eu vivi lá no mundo e eu via os bruxos fazendo magias para matar pessoas que não tinham Deus na vida. O que eles faziam acontecia, porque as pessoas do mundo estão desprotegidas, sem Deus e sem salvação. Eu via isso acontecer. E teve até um bruxo que ele se converteu também, porque ele foi fazer bruxaria para um crente. E lá no livro de bruxaria dele estava escrito: não pode fazer para crentes. E ele se incomodou. Como é que pode? Eu te sirvo, tu és o meu Senhor, eu vou fazer para um crente e não pode. Por quê? E aí ele entendeu que o Deus dos crentes é maior do que aquele que está no mundo. Entendeu? Então a gente precisa ter esse cuidado, tá? Porque, irmão, o que eu tenho visto acontecer, vocês nem sabem, irmão, o que está para acontecer aí, a humanidade vai chorar lágrimas de sangue. Tá pensando que vai ficar essa calminha assim do jeito que está aqui? O negócio vai acochar. Te prepara, eu não vim aqui lançar a palavra de maldição não, eu estou falando segundo a palavra. O negócio vai acochar. E tem mais, viu? Tem gente que vai procurar uma igreja nas carreiras. Tem gente que vai procurar se consertar nas carreiras. Porque o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, é a palavra que diz. Deus tem falado dentro das igrejas. O mundo não sabe porque não está lá para ouvir, mas eu sou testemunha e também sou um instrumento de Deus para avisar. Te prepara, igreja. Você que não é cristão, aceite Jesus, porque o negócio vai pegar. Está pensando que o mundo tem pena de você? Tem não, ele quer destruir, acabar com você. Tá? Mas Jesus está aqui nesta noite para mudar a tua história e te abençoar. Que Deus continue abençoando a todos. Amém.